Olá, quarto ano da Escola Santa Clara de Assis. Hoje nós estamos aqui para mais uma aula, certo? Estamos vendo as aulas de revisão, de férias de vocês, tá certo? Todas as tarefas que vocês fizeram nas férias, nós estamos revendo, certo? Em breve nós vamos começar com outras aulas. Façam as atividades de folha, certo? Cuide da higiene, fique num canto reservado e vamos começar a nossa aula que hoje é de geografia. Preste bastante atenção, peça a Deus para abençoar a gente, nos abençoar e vamos começar a nossa aula de geografia. Muita atenção, vamos lá? Primeiro, o que é essa geografia? É a ciência que trata da descrição da Terra e do estudo dos fenômenos físicos, biológicos e sociais que ocorrem nela, bem como as consequências, as causas e as relações que ocorrem entre esses elementos, esses fenômenos dentro da superfície. Estuda o espaço em sua totalidade, essa palavra é muito importante. Por quê? Porque a geografia não se preocupa só com um aspecto, e sim com a associação entre mais de um deles dentro da superfície que produto ela resulta. É dividida em geografia física e geografia humana. Vamos entender um pouco mais de cada uma delas. A geografia humana é aquela que estuda o homem como agente transformador da superfície do planeta. Como assim, professor? O ser humano é o agente que mais tem capacidade de modificar o seu espaço. Por quê? Porque ele constrói, ele modifica, então ele tende a fazer construções que vão ser produzidas a partir das suas necessidades. Essas transformações ocorrem em função social, em funções sociais, atingem agricultura, parte de transportes, indústria, processo de urbanização, política, cultura e até mesmo a economia de um determinado lugar. Exemplos de estudo da geografia humana. O estudo das indústrias, certo? Como elas se configuram e como elas influenciam o espaço e a vida do ser humano. O estudo do ambiente rural, os hábitos agrários e o campo. Como o ser humano vive nessas áreas, como ele coabita com a natureza. E um terceiro exemplo seria o estudo da cidade, o estudo dos processos urbanos que fizeram com que os prédios, as casas fossem construídas e se configurassem como se configuram hoje. E a geografia física é a análise dos elementos naturais do espaço terrestre. Olha só a diferença. A geografia humana se preocupa com o que o ser humano construiu e a geografia física com os elementos naturais do espaço terrestre. Ela aborda as características da Terra, sua dinâmica e elementos naturais, como, por exemplo, o clima de uma área, se ele é tropical, se ele é úmido, se ele é chuvoso, se ele é seco, o relevo, os planaltos, as planícies, as depressões, a geologia, parte dos tipos de rocha, a topografia, a elevação dos terrenos, a vegetação, que são as plantas, as árvores, a hidrografia, que são os rios, os mares, oceanos e tudo mais, entre outros, os aspectos naturais. E mais o principal disso é que ela se preocupa em entender de que forma o ser humano se relaciona com esse meio, faz uso desse meio natural e como ele é importante para a sobrevivência das pessoas. Exemplos de estudo da geografia física. A parte do clima, aqui a gente tem um exemplo de uma chuva concentrada, numa nuvem bem ampla aqui, se precipitando. A hidrografia, o estudo dos cursos d'água. E a geomorfologia, o estudo do relevo, o estudo das montanhas, das cadeias montanhosas, das elevações. E aqui eu coloquei um ser humano, certo? Para dizer que ele é muito importante para entender a geografia física, porque é ele quem faz com que os aspectos naturais se tornem geográficos, o uso que ele faz e a importância que cada um deles tem para a vida das pessoas. E o espaço geográfico e o espaço natural. Tanto a geografia física quanto a geografia humana estudam ambos os espaços. A diferença é que nível de conhecimento específico que vai se dedicar a cada um deles. O espaço natural é o espaço conservado, que não foi modificado, cujas árvores não foram devastadas, não houve tantos níveis de poluição, são os rios, as árvores, as montanhas, as rochas. E o espaço geográfico modificado são as cidades, os prédios, as casas, os portos, as pontes, tudo isso que o ser humano construiu. Ficou claro? Vocês entenderam a aula do professor?
Os comentários dele foram bastante pertinentes, bastante esclarecedores, né? Falando da geografia física, a geografia humana, o espaço conservado, o espaço natural conservado, o espaço geográfico modificado. Nós agora, com base nisso, vamos responder a nossa atividade, tá bom, gente? Geografia humana versus geografia física. Vamos lá? Vamos revisar, tá bom? Responda rapidinho. O que é? Segundo o dicionário Aurélio, é a ciência que tem por objetivo a descrição da superfície da Terra, o estudo dos seus acidentes físicos, climas, solos da sua vegetação e das relações entre o meio natural e os seres vivos. Que ciência é essa? É a geografia, claro, que é a que a gente está estudando. Geografia. Muito bem. Vamos avançar, vamos para a segunda questão. Escreva nos balões os ramos da geografia para melhor estudar. Geografia física. E geografia física e geografia humana. Não tô falando. Que são as duas, né? Que foi citada nos vídeos, a física e a humana, certo? Aí temos assim, elas têm as subdivisões dela. Aí a gente pode estudar geografia de transporte, pode estudar geografia humana, geografia regional, certo, gente? A gente pode estudar vários tipos de geografia, cartografia, isso aí. Mas assim, a resposta dessa questão é física e humana, tá bom? Vamos avançar? Vamos? Geografia humana e geografia física. Estuda o relevo, a hidrografia e outros elementos da superfície terrestre, como a vegetação. Isso é a geografia física. Número 2 aí. Estuda os ambientes da Terra e seus costumes. Geografia humana. Ok? Avançando. Escolha um dos ramos da geografia e represente-os no espaço abaixo, depois crie uma legenda. Em casa você vai escolher ou a geografia humana ou a geografia física e você vai fazer uma legenda. Uma legenda é você fazer uma frase ou um slogan, alguma coisa falando, referindo-se ao que você desenhou. Tá bom, gente? Certo? Vamos para a próxima. Observe a imagem e escreva qual é o ramo da geografia que estuda o que ela representa. Olha, aí nós vemos rochas, planaltos, planícies. Olha, vocês estão vendo? Isso aí é a geografia física. Ou seja, essa parte que estuda as rochas, as planícies, ela se subdivide, também se chama de geologia. Também chamamos de geologia, certo? Geologia também, tá bom? Física e geologia. Ok, a gente está só escrevendo melhor. Que no mouse dá um trabalhinho para escrever, né, gente? Meio complicado, certo? E ela se chama de geologia, tá, meus amores? E a nossa revisão de geografia hoje fica por aqui, né? Na próxima aula a gente tem mais coisas para vocês estudarem, né? Nos vemos na próxima aula online. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo para todos, tá?